Olá a todas e todos, meu nome é Cristiana Barreto, é um enorme prazer estar aqui no Conexão Arari para falar um pouco com vocês sobre cerâmica marajoara. Eu vou me apresentar, eu sou arqueóloga formada na Universidade de São Paulo, em São Paulo, sou de São Paulo, mas venho atuando na Amazônia há mais de 20 anos. E, aos poucos, fui me especializando no estudo de cerâmicas arqueológicas e, particularmente, na cerâmica marajoara, que é uma cerâmica que me seduziu completamente pela sua beleza e pela sua complexidade. E é o tema do qual nós vamos falar hoje mais um pouquinho aqui, né? E eu comecei a trabalhar com cerâmica marajoara, sobretudo analisando coleções de museus pelo mundo afora, né? E também museus aqui no Brasil. E quando eu comecei a estudar a arqueologia da Amazônia e essas cerâmicas, para mim era uma coisa muito distante, né? Distante no espaço, porque eu era de São Paulo e as cerâmicas eram da Amazônia, mas também no tempo, porque era uma coisa do passado, né? Essa cerâmica arqueológica que vem de uma civilização que floresceu há mais de 500 anos no Marajó, e parecia uma coisa que não tinha nada a ver com o presente da gente, com o nosso cotidiano. Aí eu vim morar em Belém, trabalhar no Museu Guild, museu com o qual eu ainda colaboro, né? E comecei a perceber a influência, a importância da cerâmica marajoara no cotidiano das pessoas, no artesanato, na decoração das coisas em geral, tudo tem um frisozinho marajoara, e percebi como isso está presente realmente no dia a dia. E no Marajó também tem uma sobrevida enorme na decoração das casas, os monumentos, nas lojas e no artesanato em geral, né? Fui a Santa Cruz do Arari, conheci vários lugares no Marajó, fui à Cachoeira do Arari para conhecer o Museu do Marajó, e realmente percebi como a cerâmica marajoara é importante para definir a identidade das pessoas que vivem no Marajó, né? É muito bonito ver essa cultura viva aí no Marajó. E hoje eu colaboro em alguns projetos que, através de cursos, oficinas, trabalhos em escolas, usam a cerâmica marajoara arqueológica como uma inspiração e como uma revalorização da cultura regional marajoara, né? São trabalhos muito importantes, assim como o esforço que está sendo feito aqui, né, agora para o Museu em Santa Cruz do Arari e todo esse trabalho aqui no site Conexão Arari e esse festival que está sendo organizado. Eu queria agradecer do fundo do meu coração para poder participar desse festival, poder estar aqui falando para vocês. Todo o trabalho que está sendo feito com o site, com o festival, está lindo, vocês estão de parabéns, parabéns para todo o coletivo, e obrigada em particular para o Edne Maués, que foi quem me convidou pessoalmente, né? Contem comigo e tudo que eu puder ajudar, tanto para a organização de um museu aí, de uma exposição, como futuras colaborações, se vocês precisarem de uma arqueóloga que entende um pouquinho de cerâmica marajoara, tá bom? Muito obrigada. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que eu estou chamando aqui da fábrica de imagens marajoara, né? A cerâmica marajoara, ela é muito decorada, muito cheia de imagens, e eu acabei me especializando um pouco na análise dessas imagens e trazer um pouquinho aqui para vocês algumas das minhas conclusões. A cerâmica marajoara, ela foi estudada já há bastante tempo, né? Esse mapinha que vocês estão vendo aí, onde está, inclusive, localizado, né, Santa Cruz do Arari, aqui do lado do lago, né? Todos esses pontinhos pretos que vocês estão vendo são sítios arqueológicos da cultura marajoara. E graças às pesquisas que foram feitas, a gente consegue, então, fazer mapas como esse, né? As pesquisas vêm sendo feitas desde do fim do século XIX, começo do século XX, várias expedições, inclusive estrangeiras, estiveram no Marajó, e a gente começa a ter pesquisas mais sistemáticas nos anos 50, com uma arqueóloga americana, que veio, na verdade, em 49, fazer sua pesquisa para o seu trabalho de doutorado no Smithsonian Institute, e acabou ficando vários anos pesquisando aí no Marajó.
Outra figura importante foi o Mário Simões, que organizou o projeto Marajó, que era um projeto do Museu Paraense Emílio Guild, Museu de Belém, né? Que também fez várias escavações, várias pesquisas, e acabou juntando um acervo, uma coleção considerável de cerâmicas marajoaras lá no Museu Guild. Outra pesquisa importante foi a feita pela arqueóloga também norte-americana Anna Roosevelt. Na verdade, ela veio para o Marajó, escavou alguns sítios e inverteu completamente, né, a história que a gente tem aí para contar da civilização marajoara. E, por fim, tivemos também uma pesquisa decisiva da Denise Chan, minha colega, que infelizmente faleceu há poucos anos, que era do Museu Guild, depois da Universidade Federal do Pará, e que fez um trabalho maravilhoso e que foi, na verdade, uma pioneira no estudo das imagens, da iconografia marajoara, né? Então, essas são apenas as pesquisas mais importantes que foram feitas no Marajó, com a cerâmica marajoara, muitas outras, né, que não dá para citar todas aqui nessa fala. Então, só para vocês verem um pouquinho, aqui em cima é uma imagem de um livro da Universidade de Michigan, um livro de tombo, né, de um museu da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, onde já havia coleções de cerâmica marajoara registradas, coleções que foram levadas pelo Stier, numa expedição que ele fez em 1871 no Marajó, né. Aqui é um outro americano que teve no Marajó. Olha quanto material que eles coletavam assim de caminhão, né? Levavam e que está espalhado hoje por museus do mundo inteiro. Aqui uma escavação já um pouquinho mais sistemática do William Farabi, nos tesos marajoadas chamados camutins, em 1915. Bom, essas pesquisas, sobretudo, ficaram mais sistemáticas com o trabalho da Beth Meggers mesmo, né? A Beth Meggers acreditava que a Amazônia, em geral, era uma área que não podia ter tido civilizações muito importantes, né? Por quê? Ela dizia que era um lugar onde é muito ruim de se plantar, os solos são muito arenosos, então, você não podendo plantar em larga escala, você não pode alimentar muita gente, né? Então, você não pode ter tido um crescimento populacional muito grande. Então, não é um lugar onde teriam nascido grandes civilizações. Ela falava de limitações ambientais, falava também que não tinha muita proteína na Amazônia, ou seja, não tinha comida para alimentar muita gente. Então, quando ela começou a descobrir essas cerâmicas marajoaras, no Marajó, e se conhecia muito pouco do restante da arqueologia da Amazônia, ela surgiu com essa hipótese que os povos que deixaram essas cerâmicas lá no Marajó eram povos vindos de outros lugares. Então, aqui vocês estão vendo um mapa com o modelo que ela fez. Aqui está a ilha do Marajó, e esses povos teriam vindos ou lá dos Andes, do Peru, do Equador, e teriam se desgarrado e vindo através do rio Amazonas, parado aqui na ilha do Marajó, ou talvez tivessem vindo do litoral norte da América do Sul, mesmo das ilhas do Caribe. E, uma vez chegando no Marajó, teriam se degenerado, teriam decaído, e por isso que, no momento da colonização, quando chegam os europeus, não teria mais essa civilização em seu esplendor, né? Outros arqueólogos pensaram isso de uma forma diferente, como, por exemplo, o Donald Lathrop, que era um arqueólogo também norte-americano, que trabalhava no Peru, né? E que colocou um outro modelo, que ele dizia o contrário: na floresta tropical a gente tem onde surgiram muitas ideias, e essas ideias, línguas, cultura material foram se difundindo a partir da Amazônia para o resto da América do Sul, né? Então, vocês estão vendo os modelos que ele fazia, e ele achava que essas expansões que vinham a partir da Amazônia para o resto da América do Sul eram justamente as expansões dos diferentes grupos linguísticos, e que a gente deveria estudar as cerâmicas como se fossem, na verdade, índices dessas expansões. Cada estilo de cerâmica significaria uma cultura, um povo falando de uma língua, e etc. Ele não chegou a trabalhar na Amazônia brasileira,
E foi só quando a Ana Roosevelt veio para o Brasil, nos anos 70, 80, e começou a escavar em alguns outros lugares, que nós percebemos que ele tinha razão, né? As cerâmicas mais antigas das Américas, hoje, são essas desse sítio chamado Taperinha, que fica perto de Santarém, né? E que é datado em 7.000 anos antes do presente. Não muito depois disso, a gente tem também algumas cerâmicas no litoral do estado do Pará, né, uma tradição que chama-se Mina. Então, a gente sabe que não só essas cerâmicas, todas que se desenvolveram na Amazônia, eram daqui, sim, desde o começo, são as mais antigas e elas que foram se espalhando para o resto da América do Sul. Né? Essa foi uma contribuição muito importante da Ana Roosevelt, de trazer essas datações para a gente entender como esses desenvolvimentos são locais, são regionais, e não são coisas que vieram de fora, né, e que aqui degeneraram. Vocês teriam uma ideia, recentemente nós mapeamos um pouco essas diferentes tradições de cerâmica arqueológica. Então, aqui tem essas cerâmicas mina do litoral aí, né, um pouco como ela se distribui aí nesse litoral, e nós fomos mapeando as outras, né, a gente tem uma tradição que a gente chama de Pocoaçutuba, que começa por volta do ano 1000 antes de Cristo, depois a gente tem umas cerâmicas que a gente chama de Bordensis ou de Barrancoide, que aparecem já em Marajó, né, no período bastante antigo, por volta de mil anos antes de Cristo, e assim seguem-se outras tradições, aqui a tradição polícroma, né, que se estende do Peru, do Equador, e vai por toda a calha do Amazonas, e que a gente encontra, isso aqui ainda está sendo discutido também, aqui no Marajó, no Amapá, aqui nas Guianas. Aqui, outra tradição mais recente, que corresponde um pouco àquelas cerâmicas que a gente tem em Santarém, as cerâmicas tapajônicas, talvez vocês já devam ter ouvido falar, e, por fim, as cerâmicas dos grupos falantes Tupi, Tupi-Guarani, né, que tem aí do Pará, de Belém até o sul do Pará. Juntando tudo isso, vocês veem que a gente tem uma diversidade enorme de tradições cerâmicas, né? Hoje a gente sabe, então, que colocar a cerâmica marajoara nesse contexto de grande diversidade das cerâmicas arqueológicas. A gente tem esses diferentes estilos de cerâmica que variam nas formas, na decoração, na maneira de representar os animais, os humanos, e é a partir dessas características que a gente vai justamente definir identidades culturais, né? Aqui, nesse mapa da esquerda, vocês estão vendo um mapa das línguas indígenas, né, ao longo dos anos, e vocês estão vendo que é uma diversidade enorme. A gente fala que na Amazônia tem uma biodiversidade muito grande, né, em termos de espécies, vegetais, animais, mas a gente tem uma diversidade cultural enorme. Então, vocês veem a quantidade de línguas faladas, né, na Amazônia, no Brasil em geral, e isso se traduz no passado arqueológico um pouco nessas grandes tradições cerâmicas. Então, a gente tem que olhar a cerâmica arqueológica do Marajó com essa ideia da diversidade na cabeça, né? Elas são muito diversas, são culturas muito diversas. Aqui a gente tem um mapa que a gente tem um pouco só o Baixo Amazonas, a distribuição de alguns estilos de cerâmica que foram mais ou menos contemporâneos, tem a cerâmica aqui, a marajoara, mas a gente tem a cerâmica aruã, a gente tem algumas cerâmicas não muito longe, ali nas ilhas de Caviana, Mexiana, no Amapá, né, que também são bem interessantes, tem a cerâmica Maracá, e tem algumas cerâmicas, como essa cerâmica Coriabo, que a gente encontra em vários lugares do Baixo Amazonas, né? Então, essas culturas, às vezes, não eram só num lugar, né? Às vezes, por meio de trocas, de redes, e mesmo de deslocamentos dessas populações, elas foram deixando essas cerâmicas em vários lugares, né? Aqui em Santarém tem a cerâmica tapajônica,
No Baixo Xingu, a gente tem diversos estilos de cerâmica arqueológica também. Então, como vocês veem, mesmo a gente olhando uma região menor, como só o Baixo Amazonas, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Colocando isso em termos temporais, em termos de uma linha do tempo, né, que aqui está o ano zero, digamos, aqui está 10 mil anos antes de Cristo, e aqui o ano zero é ano 1000 e 1750. A gente vê que é, sobretudo, a partir do ano 1000, que a gente tem uma grande diversidade de estilos de cerâmicas. Então, alguma coisa aconteceu aqui no Baixo Amazonas, a partir do ano 1000, que a gente tem realmente uma explosão cultural, né, de diferentes estilos. E a cerâmica marajoara, ela surge um pouco antes disso, ela surge por volta de 350, 400, o ano, né, depois de Cristo, na esteira de outros estilos de cerâmica que já vinham surgir, já tinham na Ilha do Marajó, como a Nanatuba, Mangueiras, mas a fase marajoara, como a gente chama ela, né, essa fase arqueológica, ela dura mais ou menos de 350 a 400, do ano 400 até o ano 1400, né? Ela termina por volta do ano 1400. A cerâmica Aruã ressurge aqui como uma fase arqueológica e vai quase atravessa o período de contato com os europeus. Mas a cerâmica arqueológica marajoara, a gente só encontra ela até o ano 1400, 1400 e pouco. Ou seja, antes de chegarem os colonizadores europeus, né? Então, não é que a cerâmica marajoara, a civilização arqueológica marajoara desapareceu por causa da colonização, não, ela teve o seu ciclo próprio, que é debate de entre vários arqueólogos, né, por que a cerâmica marajoara desaparece antes mesmo da colonização europeia, tem várias hipóteses aí. O que a gente vê, essa diversidade, nas cerâmicas, como a gente reconhece isso, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês diferentes pratos de cerâmica, que provavelmente eram usados para fins cerimoniais, é mais ou menos o mesmo artefato, né? Mas feito em estilos completamente diferentes, né? Aqui a gente tem um vaso coriabo, que é um vaso, um pedestal, que tem uma borda toda recortada, que faz um pouco essa ondulação que lembra o movimento de uma cobra, como a gente tem aqui na cerâmica tapajônica, a cobrinha representada, né, na cerâmica, e como a gente tem também na cerâmica marajoara, de uma forma mais estilizada, com cores diferentes. Então, a gente que estuda essas cerâmicas bate o olho, já sabe mais ou menos a que cultura pertence, né? Então, é importante vocês terem esse exemplo, assim, de como objetos que talvez servissem para a mesma coisa, dependendo do lugar ou do povo que utilizava, fazia esse objeto de uma maneira bem diferente, né? E um objeto que é bem interessante são as urnas funerárias. As urnas funerárias, sobretudo essas que replicam um corpo, que tem uma forma antropomorfa, né, uma forma humana, elas são bem interessantes, porque elas nos falam sobre diferentes maneiras como as pessoas se viam a si mesmas, como os povos se viam e como eles se representavam, né? Então, aqui eu trouxe para vocês também algumas urnas funerárias encontradas ao longo de toda a bacia amazônica, para vocês verem maneiras diferentes de representar pessoas ou seres humanos, né? As urnas funerárias eram recipientes onde eram colocados os restos humanos da pessoa que já tinha morrido. Às vezes, na maior parte das vezes, a gente fala que é um enterramento secundário, ou seja, são pessoas que foram enterradas e depois eles desenterram só os ossos, colocam dentro desses recipientes, que a gente chama de urna, e enterram eles, né? Algumas eram colocadas dentro de cavernas, não eram enterradas, como, por exemplo, as urnas funerárias Maracá. Então, vocês veem, aqui também está estampada essa diversidade, né? Essa diferente maneira da gente se reconhecer e se representar. Isso é uma coisa que acontece até hoje, se a gente pegar os povos indígenas, a maneira como eles pintam seus corpos, os ornamentos corporais,
como eles usam isso durante um ritual ou no cotidiano, também fala muito da identidade deles, né? Então, é um terreno, essa da representação corporal, bastante seguro para a gente conseguir reconhecer diferentes identidades, diferentes povos. Vamos falar, então, um pouco da cerâmica marajoara e do seu contexto. Aqui é uma foto que eu tirei da internet, daí de Santa Cruz, que a gente vê essas casas sobre pilotis. E, sobretudo, uma arquitetura que é absolutamente dominada pelo regime das águas, né? As águas sobem e descem nos períodos de chuvas, nos períodos de seca, tem influência também da maré. Então, a gente sabe que é uma coisa, é um elemento natural muito presente no Marajó, né? E assim era também no passado. Aqui vocês estão vendo uma foto de um teso marajoara, é o teso dos bichos, durante o período de seca e o período de chuvas, né? Então, a gente vê, o teso marajoara, na verdade, é um monte artificial, é um aterro, é alguma coisa que foi feita pela ação humana, de modo a elevar aquele lugar e ficar a salvo durante o período das águas, né? Não ficar submerso, ele se torna uma ilha, como vocês estão vendo aí nessa foto de baixo. E, além de eles fazerem esses montes, esses aterros artificiais, eles também aproveitavam esse regime das águas, da vazante, da montante, para fazerem pequenas piscinas ou lagos artificiais, aonde eles podiam estocar, preservar peixes, tracajás, tudo que é recursos aquáticos que eles podiam usar para se alimentar, né? Então, vocês estão vendo um esqueminha aqui, que saiu da tese da Denise Chan. No período das cheias, você tem um lago, vejam isso como um corte transversal, assim, né? No período da cheia, você tem um lago. Depois, na vazante, quando começa a diminuir esse lago, se você fechar alguns dos igarapés por onde entram, né, as águas, você vai formar piscinas naturais, né? Então, aqui você acaba tendo, mesmo no período da seca, você acaba tendo um laguinho cheio de peixes aqui na representação, né? E isso os parajoaras aprenderam, né, a aumentar esses lagos naturais de forma a ter esses recursos aquáticos, esses peixes, tracajás, o ano inteiro, né? Então, com isso, a Denise Chan, que escavou alguns desses tesos, meio que matou uma charada de que, sim, poderia ter muita gente na Amazônia, no Marajó, tem proteína porque eles aprenderam a lidar com esse regime de águas e aprenderam a ter proteína o ano inteiro, né? Então, para vocês entenderem um pouco o que é um teso marajoara, que não é só esse aterro artificial, mas é também retirar a terra de um lugar para formar esses lagos artificiais e colocar essa terra sobre um outro lugar para criar, então, esses montes artificiais e que ficavam abrigados das enchentes. E eram sobre esses montes artificiais, sobre esses tesos, que eles moravam, construíam suas aldeias e também aonde faziam os seus cemitérios, aonde enterravam os seus mortos. Então, aqui vocês têm algumas reconstruções hipotéticas de como eram esses tesos marajoara, né? A gente não sabe ao certo quantas casas tinham, se eram aldeias circulares, se eram lineares. A gente sabe que eles serviram tanto para a habitação como para o enterramento dessas urnas funerárias e de restos humanos, né? Aqui vocês estão vendo uma foto aérea, né, de um desses tesos marajoaras, então vocês veem como fica elevado. A gente sabe que eles eram muitos, aqui também uma reconstrução hipotética, e eles eram, sobretudo, ao longo dos rios, uns depois dos outros, uns menores, outros maiores, de certo já aproveitando algumas elevações naturais, né? Aqui também uma outra reconstrução hipotética de como que eles estariam transportando, né, esse sedimento, essa terra para construir esses aterros. O fato é que hoje temos mapeado na ilha de Marajó, sobretudo nesse lado leste da ilha, ao lado dos campos, né,
quase mais de 1.000 tesos marajoaras, né? Alguns aparecem em conjuntos, que são esses quadradinhos verdes aqui que vocês estão vendo no mapa, né? Então, o conjunto dos camutins são vários tesos, é mais de uma dezena, né, de tesos que vão correndo ao longo aí dos rios. Então, esse era o contexto, é o contexto que a gente conhece de aonde é encontrada essa cerâmica marajoara. Então, vocês podem ver aqui uma escavação, as escavações sempre deixam uma parede, a qual a gente pode ir lendo essa parede, esse perfil estratigráfico, como se fosse uma história, e que nos conta a história justamente do acréscimo das camadas de terra que foram se acumulando, sendo acumuladas para construir essas elevações, esses montes naturais que a gente chama de teso, né? Então, aqui algumas fotos de escavações da Denise Chan, algumas fotos de geomorfólogos, geólogos, interpretando justamente esses perfis estratigráficos, para a gente conseguir entender como que se deu, né, a formação desses tesos marajoaras. E a gente sabe também que a população local, de vários lugares do Marajó, acabam encontrando esses objetos, às vezes até fazendo uso deles para armazenar água, ou para colocar na casa, porque acha bonito, ou, enfim, para usar de pote para plantar alguma planta. E a gente sabe que a população do Marajó convive com isso, né? E nos ajudam muitas vezes a chegar nos sítios arqueológicos, a identificá-los, e muitas vezes formam coleções domésticas, né, quer sejam nas fazendas, quer seja levando para Belém, usando o material como decoração, porque acham bonito. Isso é uma realidade, e que hoje em dia nós arqueólogos, né, tentamos ao máximo documentar esses objetos, porque são coleções importantes, né, quase sempre são objetos inteiros, que são difíceis de ser encontrados nas escavações. Mas vamos falar um pouquinho das imagens marajoara, né? Tem um termo que o pessoal usa muito, que é iconografia marajoara. O que quer dizer iconografia? Iconografia é uma palavra que vem do grego, icon, que quer dizer imagem, e grafia, que quer dizer descrição, escrita, ou seja, é a descrição, é o estudo de uma imagem, né? Na verdade, quando a gente vai estudar a iconografia, as imagens que estão na cerâmica marajoara, é uma forma da gente estudar uma linguagem visual, né, que representa várias coisas. Muitas dessas coisas a gente não vai saber o que é, porque não tem mais os autores aí para nos contarem, né, porque eles usam muitos símbolos, imagens que vão sendo estilizadas, né, então aqui vocês têm um desenho que a Denise Chan fez, maneira de representar um lagarto, ele é representado de uma forma tão estilizada que às vezes a gente encontraria um signo que é só um tridentezinho e não vai reconhecer como um lagarto, né? Mas com certeza um marajoara olhava e reconhecia. Mas a gente tem maneiras de estudar, né? Como essas coisas são recorrentes, quais são os elementos que aparecem mais e ir entendendo essa gramática dessa linguagem visual, né? Atenção, uma coisa que é muito comum no Marajó é achar que essas imagens das cerâmicas eram feitas como ornamento, para ficar bonito, né? Inclusive, tem um livro muito famoso do Padre Galo, né, que documentou esses motivos, esses desenhos marajoaras todos, para serem utilizados em bordados, em artesanato, que é uma contribuição muito grande da parte dele, né? Isso tem inspirado muitos artesãos aí no Marajó. E aí, sim, no artesanato, a gente pode falar de motivos ornamentais, como um ornamento, alguma coisa para decorar, para ficar bonito. Mas, nas artes indígenas, de povos indígenas, sobretudo esses povos do passado, é muito mais do que uma arte só para deixar bonito aquele pote, né? É realmente uma linguagem, tem uma série de mensagens ali que estão sendo passadas
tanto sobre a cultura deles, né, como sobre a maneira como eles representam o mundo do cotidiano deles, né? A gente tem que pensar que são sociedades de tradição oral, ou seja, que não tinha esse jeito que a gente tem hoje de descrever tudo de forma escrita, né? Essa era a escrita deles, e essa era a maneira deles passarem de geração em geração as histórias, as narrativas, as lendas, as crenças deles para as outras gerações futuras, né? Então, como vocês veem, não é só para ficar bonito, né? É para reproduzir a sua própria cultura. E então, quando a gente fala da arte marajoara, é lógico, é um estilo próprio de passar essas mensagens, de representar esses universos, tanto do cotidiano ou do sobrenatural mesmo, né? Então, a arte é uma palavra que vem do latim, que significa técnica ou habilidade. Então, quando a gente fala da arte marajoara, são as técnicas e habilidades dessa sociedade, desse povo, em representar a sua cultura, né? E eu, particularmente, estudo esses materiais e muito interessada numa coisa que a gente chama de agência ou agentividade, que em vez de a gente se perguntar o que representam essas imagens, é tentar entender quais que eram as intenções que tinham por trás as pessoas que fizeram essas imagens, como que essas imagens nos impactam visualmente, o que elas causam em termos de emoção e de reação na gente, né? Então, são maneiras diferentes de lidar aí com essa iconografia marajoara. Mas vamos ver um pouco o que é essa cerâmica marajoara. Aí tem uma série de objetos inteiros que eu escolhi aqui para vocês, muitos deles decorados, aliás, todos aqui decorados, né? E que vocês veem, tem de todos os tamanhos, técnicas e qualidades. Tem coisas que são pintadas, tem coisas que são incisas, excisas, tem objetos grandes, pequenos, tem as grandes urnas marajoaras, mas tem objetos bem pequenos, como as tangas, potinhos pequenininhos, miniaturas, tem estatuetas que são chocalho também. Enfim, é um repertório bem variado na cerâmica marajoara, né? Mas também é um repertório bem rígido, quer dizer, são aqueles tantos tipos de objetos e não tem coisas que ficam no meio termo, né? Ou é um prato, ou é uma urna, ou é uma tanga, ou é uma estatueta, enfim, é um pouco como a nossa louça de casa, né? Tem o pires, o prato de sobremesa, o prato de sopa, o copo, etc. Não tem uma coisa que fica no meio termo, né? Então, é um repertório bastante bem definido, assim. E, muitas vezes, esses objetos, dentro de cada categoria, eles são muito semelhantes entre si, ou seja, tinham regras muito precisas de como esses objetos tinham que ser feitos, né? E essas regras eram obedecidas provavelmente pelos artesãos, né, que eram os mais habilidosos que faziam essas cerâmicas. Quando elas começaram a ser estudadas de uma forma mais sistemática pela Beth Meggers, ela descreveu bem as formas desses vasilhames todos marajoara, né? Inclusive, vocês veem esse desenho que tem as bordas aumentadas, porque a partir das bordas, os arqueólogos encontram as coisas todas quebradas, mas a partir das bordas a gente consegue muitas vezes recuperar e reconstruir a forma do vasilhame inteiro, né? Por isso que vocês veem sempre esses desenhos de arqueólogo com, com as bordas desenhadas ao lado de forma aumentada. E ela descreveu bastante bem as técnicas de decoração, né, entre aspas, dessas cerâmicas, e logo percebeu que tinha uma multitude de técnicas, né, de coisas incisas, de coisas excisas. Excisas é quando é retirada a matéria, né, você raspa e deixa aquele baixo relevo. Tinham diferentes formas de pintura com engobo, que é uma base que você passa antes de colocar a pintura, e às vezes em objetos, essas etapas todas da decoração eram bastante complicadas, né? Eram vários tipos de decoração, uma sobre a outra. Ela chegou a organizar isso no que ela achava que era um grau de complexidade, né? Então, cerâmicas que recebiam engobo, incisão e depois um retoque vermelho, era mais complexo de uma que
que não tinha esse retoque vermelho, que era mais complexa, mais complicada, por assim dizer, né, do que aquelas que tinham só as incisões e as excisões, e que, por sua vez, eram mais complexas do que só aquelas que tinham as incisões e as pintadas, e as que nem eram pintadas, eram só raspadas, enfim. Ela foi criando toda uma terminologia, uma maneira de analisar isso, para dizer que as cerâmicas começam na Ilha do Marajó bastante complexas, mas depois vão decaindo. Então, era aquela ideia dela de que na cultura, na floresta tropical, na Amazônia, nada podia sobreviver por muito tempo e ia se degenerando, né? E hoje em dia a gente sabe que isso não funciona muito bem. A gente encontra, por exemplo, vários desses estilos num vaso só, né? Ela foi criando esses estilos que ela dava esses nomes locais, Arari, Joanes, e a gente percebe que tem uma série de combinações, essas decorações no mesmo vaso, né? Como nesse vaso que a gente está vendo aqui, que em cima tem incisões sobre um engobo branco, no meio tem essas incisões e excisões sobre um engobo vermelho, embaixo tem pintura, enfim, então isso é um pouco tudo muito junto e misturado, e não dá para a gente dizer que era uma cerâmica, ou um povo mesmo que estava em decadência, muito pelo contrário, né, um povo que tinha um conhecimento incrível das cerâmicas e das diferentes maneiras de conseguir efeitos visuais muito, muito impactantes. Quando eu comecei a estudar a cerâmica marajoara, eu queria saber, então, não só como elas tinham sido feitas, mas, na verdade, por que elas tinham sido feitas. E percebi que muitas dessas cerâmicas eram feitas em contextos rituais, né, e objetos que a gente sabe que nas culturas indígenas são usadas em rituais, né, então as estatuetas que são chocalhos também, que a gente sabe, os chocalhos são instrumentos muito importantes dos xamãs, né, aqui eu coloquei uma foto de um xamã tucano que está com o seu chocalho, o seu porta-cigarro, fumando alguma tabaco, né, então a gente tem cachimbos, que é uma coisa também muito importante, um instrumento importante dos xamãs, das sociedades xamanistas indígenas da Amazônia. Bancos em geral são insígnias de algum status diferenciado, são os chefes, são os xamãs que usam bancos, que se sentam nesses bancos para se conectar, para se comunicar com o sobrenatural, né? A gente tem, inclusive, representações de estatuetas marajoaras com essas pessoas sentadas, com o chocalho, aqui no caso está quebrado, mas dá para ver que era um chocalho. Então, eu comecei a ver que a gente tem objetos rituais que não são tão diferentes dos objetos rituais usados hoje pelas sociedades indígenas, né? E comecei a estudar esses objetos. O que é realmente muito diferente são as urnas funerárias, e, sobretudo, me intrigou como elas são de modelos diferentes, né? Já que é para representar um corpo, ou fazer um recipiente que vai guardar os restos mortais dos ancestrais, por que eles são tão diferentes, né? Por que tem esses modelos de corpo tão diferentes? Então, isso foi uma das questões que eu investiguei nas minhas análises. Mas, para a gente entender um pouco da cerâmica marajoara, a gente tem que ver que esses repertórios, como eu falei, são muito rígidos, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma série de tigelas que são exatamente o mesmo formato, com decorações semelhantes, né? Esse zigue-zague que dá um certo movimento, mas com técnicas bem diferentes, né? Ou a gente tem, às vezes, imagens semelhantes, como esse rosto sorridente que aparece em vários lugares. Isso aqui é um osso, o desenho de um osso gravado, né, esculpido, e que eu coloquei lado a lado o desenho dos dois lados desse osso, para a gente ver que formava uma figura. Então, a gente vê a figura desse rosto sorridente aparecendo em vários objetos da cerâmica marajoara. Então, a gente vê que, apesar desses repertórios serem rígidos, algumas imagens viajam, atravessam de um objeto para o outro, ou algumas formas de recipientes, de vasilhames, se mantêm, apesar das diferentes decorações, né? E existe na cerâmica marajoara todo um trabalho que usa esses elementos geométricos, triângulos, volutas, linhas onduladas,
e que vai mexendo com isso, vai refletindo, vai espelhando, né, com movimentos de reflexão, de translação, de rotação, e eles trabalham isso ao longo dessa superfície tridimensional, né, que são as cerâmicas. Então, a gente percebe, por exemplo, nos lugares com bojo maior, eles fazem desenhos maior, no lugar onde a cerâmica é menor, tem um diâmetro menor, eles fazem desenhos mais simples, esses T's, né, esses que são invertidos, são espelhados, tudo isso de uma forma a atrair o olhar da gente, para a gente tentar entender como que é feito, né? O resultado geral é uma coisa meio labiríntica, muito complicada, até a gente entender onde começa um traço e termina o outro, a gente já deu a volta no objeto, né? Então, é uma arte que é feita para atrair o olhar da gente, né? São armadilhas do olhar, como eu falo, e muito organizadas de forma simétrica, né? Com essas coisas de refletir, de espelhar. Às vezes, os objetos têm até mesmo uma cruz, assim, que mostra essa simetria em quatro ângulos, ou bipartite, né? Quadripartite ou bipartite em dois, espelhando em duas imagens, a mesma imagem. E tudo isso a gente demora um tempo, né, com o nosso olhar para descobrir. Então, tem esses recursos que eles usam para atrair o nosso olhar. Às vezes, essas simetrias são descoordenadas um pouco para dar a ideia de movimento, né, que nem nesse vaso aqui, a gente tem uma parte do vaso tem um eixo de simetria no lugar, mas se você gira ele um pouquinho, o eixo de simetria da parte de baixo já aparece em outro lugar, então parece que um pedaço do vaso está girando e o outro está ficando no lugar. Então, são recursos visuais que eles usam para nos dar a ideia de movimento, justamente, né? Uma outra coisa bem importante na cerâmica marajoara é que tudo vira um corpo de animal ou um corpo humano, né? Então, aqui vocês veem como esse desenho, ele acaba tendo essa divisão quadripartite, né, em 4 partes, mas cada parte dele é um membro de um ser, né, aqui vocês estão vendo os braços, aqui está vendo uma cabecinha, aqui está vendo um rabinho, então tudo vira um corpo humano que é meio que dividido em 4, né, que são os membros superiores e os membros inferiores. Isso é uma coisa que a gente vê ainda nas cerâmicas indígenas atuais, como na cerâmica Vaurá ou Auja, lá do Alto Xingu, né. Então, é uma coisa que conversa bem com as nossas tradições cerâmicas indígenas atuais. Então, aqui vocês estão vendo esse espelhamento, né, das imagens que são feitas em quadrantes, e, às vezes, tem um espelhamento também da parte interna na parte externa, né? Então, vocês estão vendo aqui nesse quadrinho de baixo, né, essas flechas, essas setas, que, em geral, são representações de cobras, que acontece na parte externa, que é feita com uma outra decoração, né? A decoração incisa é cisa e dentro é pintado, né? Aqui já a gente tem essa divisão quadripartite que se projeta mais ou menos na parte interna. Então, são uma série de movimentos de dentro para fora, de um lado do vaso para o outro, que essa cerâmica nos leva a olhar de forma mais intrigada, né? Uma outra pequena mágica dessa cerâmica marajoara é a maneira de encadear alguns desenhos. Por exemplo, nesse vaso aqui, vocês estão vendo o desenho dessa pessoinha que tem esses 2 olhos, parece um macaquinho, né, com um corpo triangular. É basicamente essa imagem aqui. Essa imagem é refletida no outro lado do vaso, que não dá para ver aqui, na parte interna, aqui, né? Depois, ela é refletida do outro lado, do outro quadrante do vaso, né, na outra metade do vaso. E, à medida, quando ela é juntada, aonde elas se tocam, acaba formando um outro rostinho, né, de um outro ser aqui, né, como a gente vê aqui maior. Então, é uma cerâmica que produz coisas, produz seres, né? Ela tem uma coisa, depois outra, à medida que quando junta, forma uma terceira coisa. Isso é uma técnica bastante conhecida em outros povos indígenas, que se chama representação desdobrada, ou em inglês é split representation, né? Outra mágica da cerâmica marajoara é essa pintura em negativo. Quando você olha bem as cerâmicas,
você vai ver esses desenhos, por exemplo, em branco aqui, ou nesse tom mais claro, né? Então, é um rosto que aparece, essas volutas, mas a gente percebe que o tom mais claro é, na verdade, o fundo da cerâmica, que o que foi adicionado aqui foi a tinta vermelha, né? Então, é essa tinta vermelha que é adicionada e que vai formando essa figura branca do fundo, que ressalta e que nos aparece como uma figura, né? Então, esse jogo entre figura e fundo é também um outro recurso visual marajoara para nos confundir, nos atrair o olhar, né? A mesma coisa nessa estatueta aqui, né? A gente vê essas volutas e esses T's, mas, na verdade, o que é pintado é a parte vermelha, né? Então, eles tinham essa técnica de pintar em volta para fazer ressair a imagem. Mas voltando às urnas funerárias, aquela minha questão, né, de por que modelos tão diferentes, eu resolvi analisar algumas coleções que têm esses dois tipos de urna funerária. Elas foram denominadas pela Beth Meggers, pelo estilo de decoração, como Joanes pintado, né, essas que têm essas pinturas em vermelho e preto sobre esse engobo branco, e esse outro modelo de pacoval, ou anajás inciso, que é só uma incisão feita sobre um engobo, essa base branca, né? Olhando essas Joanes pintado, a primeira coisa que me chamou a atenção é que todas elas, de qualquer lugar, de qualquer ângulo que você olhar essas outras, você vai ver dois enormes olhos te olhando, né? Ou seja, elas não têm frente, elas não têm lado, elas não têm costas. O tempo todo, elas só têm frente, na verdade, né? Se você vira elas de lado, como essa aqui de baixo, né, que é até um pouco mais estreita, você continua vendo esses dois olhos. Isso é uma técnica usada na iconografia marajoara para justamente estabelecer uma interação com a pessoa que está olhando. Ela sempre vai ver esses olhos e vai sempre se sentir olhada, né? Então, é uma interação do ser visto e ver ao mesmo tempo. É uma técnica também bastante conhecida, usada em muitos objetos religiosos, né? Para estabelecer uma conexão entre o objeto e o observador. E eu comecei a ver o que é que tem de recorrente, de fato, né, que se repete em todas essas urnas. Então, isso que eu chamei de elementos estruturais. A gente tem uma estrutura comum, que é a representação de um ser com esses enormes olhos, e que nos lembram uma ave, uma coruja ou uma arpia, né? Até essa posição dos braços lembra muito as garras de uma coruja e a maneira como ela se coloca, em geral, nas árvores, né? Então, isso é uma coisa que tem em todas essas urnas. E outra coisa que me chamou a atenção é que essa coruja, ou essa árpia, essa ave, enfim, que a gente não sabe exatamente o que ela é humanizada, no sentido de que ela usa ornamentos que são usados pelos humanos. Então, ela usa alargadores de orelha, que nós encontramos, inclusive, nas escavações arqueológicas, que são essas rodelas aqui, né, e que estão nas orelhas desse ser, desse pássaro, né? Elas utilizam também uma espécie de brinco que tem umas plumas aqui que caem, né? E elas têm um pendente no peito, muitas delas têm, nem todas têm, mas que é uma espécie de tubo, que eu acredito que são esses ossos justamente decorados, e que em algumas sociedades indígenas da Amazônia colombiana, a gente sabe que eles usavam esses ossos para aspirar algumas drogas, alguns alucinógenos que os xamãs usavam justamente para poder entrar em estados alterados e se conectar aí com outros mundos, né? Então, a gente vê que é um ser em simbiose, assim, é um humano virando animal, ou um animal virando humano, e que é uma coisa muito típica da Amazônia, esse animismo, né, essa transformação na forma corporal entre humano e animal, que a gente tem até hoje nas culturas amazônicas. E a gente vê aquele mesmo princípio de
de encadeamento que eu havia mostrado nessa vasilhazinha, a gente tem a mesma coisa nessas urnas, né? Elas, é como se elas fossem cortadas ao meio e reproduzidas do outro lado, né? Na parte de trás, elas não têm uma parte de trás. E aonde há a junção, aparecem coisas, aparecem outros seres, né? Que seres são esses? São esses seres pequenininhos que aparecem modelados e alguns seres meio que escondidos, às vezes invertidos, de cabeça para baixo, que eu vou mostrar aqui para você, né? Então, tem esses seres pequenininhos, às vezes esses seres são os bonequinhos, né? Às vezes eles estão mais enterrados, só tem a cabecinha e as perninhas deles saindo para fora da urna, às vezes eles estão com o corpinho inteiro saindo para fora da urna, então ainda dão essa alusão de movimento, de alguma coisa que está saindo de dentro da urna, né? Esse movimento de dentro para fora. E tem esses outros objetos, nessas junções, né, dos dois lados, tem esses outros seres que são representados de forma negativa, né, que aqui eu realcei nessas imagens, às vezes de ponta cabeça, né, e que é mais uma dessas truques, digamos assim, da cerâmica marajoara, que nos força o olhar a fazer uma operação de percepção mesmo, né, a gente tem que olhar muitas vezes para ver essas coisas, né. Muitas vezes essas coisas estão representadas só num pedacinho e o nosso olho tem que completar, digamos, essa imagem, naquela memória, naquele conhecimento que a gente tem do que é essa coisa, né? Então, eu falo que é uma cerâmica que nos faz ter visões, né? É uma cerâmica que nos faz para ser vista, mas que também nos faz ver outras coisas, assim como as práticas rituais dos xamãs, que ao entrar em estados alterados, acabam tendo visões também, né? E que na cultura popular amazônica acabou se transformando no que a gente chama de visagens, né? Então, eu acho que a cultura marajoara, a cerâmica marajoara é um pouco a origem dessas visagens, né? Uma cerâmica que nos faz ver coisas. E dentre os elementos que variam, de fato, eles variam muito, né? Tem coisas mais estilizadas, que a gente não sabe o que tem coisas que são carinhas, tem coisas que provavelmente representam cobras, esses zigue-zagues, ou esse desenho aqui de losango, que em geral é pele de cobra, e que às vezes nem existem, nem são vistos, né? Um outro jogo visual que a iconografia marajoara faz muito é dividir as coisas no meio, né, como a gente viu, então tem 2 painéis laterais, tanto nas urnas, aqui nas tangas também, você pode ver, né, que tem 2 painéis idênticos, assim, às vezes esses painéis estão como se estivessem fechados, a gente não vê nada entre eles a não ser uma linha, mas às vezes eles se abrem e a gente vê, então, esses elementos variáveis aqui, né? A mesma coisa nas tangas, às vezes entre 2 painéis iguais a gente tem uma terceira coisa aqui no meio, né? Então tem esse jogo do fechar, do abrir, do deixar ver, o de não deixar ver, que faz parte dessa linguagem visual marajoara. Agora vamos ver esse outro tipo de urna, né, a chamada pacoval inciso, às vezes anajás inciso, ela é uma urna bem diferente, né, primeiro que parece que representa um ser humano, ela está sempre elevada do chão, talvez com as perninhas para cima, às vezes, talvez uma posição sentada, né, e ela, quase sempre, ela tem frente e costas, né, aqui é uma urna que foi quebrada ao meio, mas dá para ver no perfil, né, a barriguinha com o umbigo e a parte de trás, onde tem umas espirais que certamente representam os membros inferiores. Algumas dessas urnas, a gente tem aquela representação desdobrada, aquele espelhamento, né, dos 2 lados, mas a maioria não tem. E uma outra coisa que a gente acha associado a essas urnas são alguns bancos marajoaras. Então, de fato, pode ser que esses personagens aqui estejam sendo representados sentados. E isso nos lembra muito outras urnas arqueológicas do que a gente chama tradição polícroma da Amazônia, que se estende desde o Alto Amazonas, do Equador, no Peru, até a região da Amazônia Central,
passando por Tefé e Manaus, né? Então, vocês veem que são, às vezes aparecem até sentadas sobre bancos, né? Como essa urna de Tefé aqui, mas é uma forma semelhante de compor, né? A urna com as perninhas, enfim. Então, o que significa essa semelhança, né? Aqui vocês têm um mapa da Amazônia, com todos esses triangulinhos vermelhos, são fases dessa tradição polícroma, que é uma tradição que se expandiu pela Amazônia a partir do ano 1000, 1900, e foi até a época da colonização, né? Antigamente a gente achava que Marajoara fazia parte disso, só que tem um buraco aqui, né? E a gente sabe que Marajoara começa antes disso, começa por volta do ano 350 400, né? Então, a Beth Meggers tinha proposto que tudo isso era tradição polícroma, hoje a gente está achando que não, que tem uma coisa que separa aqui, né, Marajoara e algumas outras fases do Amapá e do litoral e do estuário aqui do Baixo Amazonas. Aqui estão algumas urnas lá de Tefé, dessa tradição polícroma, que aparecem os bancos. Os bancos são mais ou menos semelhantes aos nossos bancos da fase marajoara. Então, tem algum parentesco aí de Marajó com essa tradição polícroma que a gente ainda não descobriu muito bem qual é, né? E também a gente tem essas urnas funerárias lá do estuário, das ilhas Caviana, e do Amapá também, né, do litoral, do Amapá, que também nos lembram esses corpos sentados, assim. Então, talvez tenha também aqui algum parentesco com o Marajoara. Uma coisa interessante que eles usam como recurso de linguagem é a maneira de representar algumas partes do corpo, né? Enquanto o Marajó a gente representa, a gente vê, por exemplo, que às vezes os olhos têm forma de escorpião, né, ou os braços, os membros, têm esse desenho de pele de cobra. Na cerâmica da tradição polícroma, a gente tem também, né, esses braços que viram cobras, essas tiaras, essas coisas que delimitam o rosto, como se fossem cobras de duas cabeças. Na fase Caimito, que é lá no Peru, a gente tem também, né, essas cobras de duas cabeças, que fazem parte de um corpo, né, da figura do rosto. Na fase Napo, no Equador também. Então, é uma maneira de representar que na literatura a gente chama de kenning, que é isso, né? Os braços são de cobra, os olhos são de escorpião, os ombros são de pássaro, né? Como nessa urna marajoara, que tem um passarinho aqui no ombro. Então, são formas de compor corpo com outros corpos, ou com pedaços de corpos de animais, né, que talvez tenha a ver também com esse animismo amazônico, nessa transformação entre humanos e animais. O que é interessante é que a gente vê essas técnicas sendo usadas em culturas lá dos Andes, das montanhas mesmo, do Peru, do Equador. Talvez as mais conhecidas, né, seja a Chavin o Antar, que é uma cultura que se desenvolveu antes de Cristo, né, de 900 a 200 anos antes de Cristo, em que eles representavam esses seres que iam se tornando onças, né, ou jaguares, como eles falam em espanhol, e que os cabelos eram feitos de cobra, né, a mesma coisa na cultura Nazca, aqui também, né, o que usa um chapéu ou um cabelo que parece uma grande serpente. E isso conversa muito com o que alguns antropólogos vêm falando também sobre maneiras de construir o corpo, né, que são construcionistas, ou seja, são corpos compostos de outros corpos. Então, fazem parte de maneiras de representar o corpo, de maneiras de se autorrepresentar, que são muito amazônicas, mas que talvez tenham influências lá dos Andes, ou que tenham vindo daqui para os Andes, né? Então, a gente começa a se perguntar, afinal, o que é essa tradição polícroma da Amazônia, o que é Marajoara, né? Por que essas duas coisas estão juntas na Ilha do Marajó, e talvez a gente consiga construir uma história um pouco diferente, né? Talvez essas urnas Pacoval, Inciso, seja já um reflexo de alguns movimentos que aconteceram ao longo da calha do Amazonas e que chegaram no Marajó de uma maneira tardia, e que talvez isso tenha a ver justamente com o desaparecimento da cultura marajoara, no sentido de
Se a gente pensa nessas pessoas que faziam essas urnas aí, parecidas com o Paccoval, com essas urnas da tradição polícroma, talvez fossem falantes de línguas tupi, a gente acredita, né, que a expansão tupi na Amazônia se deu aí onde tem essa mancha amarela maior, e talvez seja reflexo disso no Marajó, onde já tinha uma sociedade mais antiga e que acabou se desestabilizando por conta dessa expansão de grupos tupi. Essa é uma hipótese que eu desenvolvi na minha tese, mas que estou aí com alguns alunos já revendo ela, justamente através do estudo da iconografia amazônica, né? Então, é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês, de como a gente, estudando iconografia, a gente pode também reconstruir e rever um pouco dessa história da arqueologia da Amazônia, desse passado amazônico, feito aí através dos diferentes estilos de cerâmica, né? Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. É interessante a gente ver que alguns motivos marajoara, que nem essa estatueta aí, que tem essa pintura corporal, né, em forma de H, são motivos que a gente encontra entre povos indígenas de hoje, como, por exemplo, na cestaria uaiana, né, vocês veem o mesmo motivo, e que também a gente encontra nas tangas de miçanga, hoje tecidas pelos índios Tirió, né? Então, são motivos que estão aí sendo refeitos e replicados e continuados através das nossas culturas indígenas atuais. Então, é importante a gente entender que isso não é uma coisa do passado, é uma coisa que continua no presente, né, e que tem que ser melhor estudado e, sobretudo, tem que ser divulgado para a gente entender melhor as nossas raízes, as raízes das culturas populares amazônicas que a gente encontra hoje, né. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as cerâmicas e a arqueologia da Amazônia em geral, pode baixar o livro aí, Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia, ele está liberado em PDF, tem muitas imagens, enfim, a gente faz essas coisas para vocês justamente aprenderem, né? E quem tiver alguma dúvida e quiser discutir algum outro assunto mais a fundo, alguma dica de leitura, pode me mandar um e-mail, esse e-mail que está aí, cristianabarreto@gmail.com, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, é isso, muito obrigada, e foi maravilhoso poder estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Obrigada, até logo.